E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Na aula de física, nós vamos conversar agora MCU, período e frequência. Então, nós já temos uma noção intuitiva, vamos resgatá-la e fazer alguns exercícios relacionados a período e frequência. Lembrando, então, que período é o tempo que demora para completar uma volta, certo? 1 minuto, 2 minutos, 5 segundos, 12 segundos. Então, esse é o nosso período, o tempo para completar uma volta. Já a frequência é o número de voltas ou ciclos por unidade de tempo. Ou seja, quantas voltas esse objeto está dando por segundo, ou quantas voltas completas está dando por minuto ou por hora, e assim por diante. Normalmente, no nosso cotidiano, quando o objeto gira de forma mais devagar, vamos dizer assim, a gente fala o período, demora 5 segundos para dar uma volta. Agora, quando o objeto gira muito rápido, nós falamos assim, num segundo ele gira 72 vezes. Ou seja, nós estamos falando em frequência, estamos falando em período. Então, nós vamos pegar aqui alguns exemplos para entender. Exercício 1. Calcule o período de um satélite que faz 8 voltas completas em 96 horas ao redor da Terra. Ou seja, se quer calcular o nosso período, quer saber o tempo para completar uma volta. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se ele demora 96 horas para dar 8 voltas, quanto tempo ele demora para completar uma volta? Eu vou dividir 96 horas dividido por 8 voltas. E aí nós vamos fazer o 96... Peraí, deixa eu apagar aqui. Não, voltas. Nós faremos o 96 dividido por 8. Isso vai dar igual a 12 voltas. 12 horas para completar uma volta. Então, nós ficamos com uma razão entre horas e volta. 96 dividido por 8 dá 12, ou seja, esse é o nosso período. Aqui está, ó. Bem tranquilo, né? Não tem complicação. Até vou tirar o Ctrl N daqui. Fechou. Então, período do satélite que faz 8 voltas em 96 horas é 12 horas por volta. Até podemos comentar aqui, ó, por volta. Certo? Então, quando se fala 12 horas por volta, automaticamente já está falando de período. Exercício 2 aqui. Qual o período de uma roda gigante que faz 3 voltas em 27 minutos? Então, vamos lá. Período vai ser igual à quantidade, ao tempo, né? Porque é minutos, ou seja, 27 minutos, dividido por 3 voltas. Isso nós vamos ter 9 minutos por uma volta. Ou seja, isso aqui é igual a 9 minutos. Então, o nosso período... vai ficar bonitinho, né? O que é? O nosso período vai ser de 9 minutos por volta. Como é que eu saio daqui e chego ali? Bom, divido 27 por 3 dá 9. Ou podia simplificar essa expressão aqui, né? 27 divide por 3 fica 9. 3 também divide por 3 fica 1. Aí aqui fica uma razão, ó. Tá vendo? De 9 minutos para completar uma volta, ou seja, o período de 9 minutos. Observem que aqui nós tínhamos horas, aqui nós temos minutos, e nesse próximo nós falaremos de segundos. Então, o nosso período ele poderia ser também em dias, em anos, ou seja, é o tempo para completar uma volta. Então, nesse próximo aqui diz o seguinte, qual o período de um objeto que em 100 segundos efetua 25 voltas completas? Então, quer saber o período vai ser igual. Vamos colocar a unidade de tempo em cima, que é segundos. Então, 100 segundos dividido por 25
voltas. O que vai acontecer aqui? Nós podemos trabalhar simplificando o 100 e simplificando o 25, ou dividir 100 por 25, é muito mais fácil. Dividindo 100 por 25, isso vai dar 4, ou seja, 4 segundos por volta. Esse segundos por volta não se coloca, tá? Isso aqui se deixa só a unidade, porque quando tu fala período, automaticamente é para completar um ciclo, né? Então, se deixa só assim, 4 segundos. Então, nesse caso, o período, que é o tempo para completar uma volta ou completar um ciclo, é de 4 segundos. Vamos colocar aqui agora um verdinho. Então, de novo, nós trabalhamos com o período relacionado a horas, minutos e segundos. Agora, nesses outros dois probleminhas aqui, nós vamos ter uma situação um pouco diferente, porque ali em cima nós tínhamos objetos que eram relativamente lentos, assim, né? Demorava mais de uma unidade de tempo para completar uma volta, ou seja, demorava mais de uma hora, demorava mais de um minuto, demorava mais de um segundo. Aqui embaixo nós temos objetos que giram muito rápido. Olha só, esse cara aqui, ele faz em 3 segundos 600 voltas. Como é que tu vai calcular quanto tempo demora para dar uma volta? Tem como calcular, mas a nossa ideia agora é entender a questão da frequência. Ou seja, vai dar 0,0 alguma coisa de segundos para dar uma volta. E isso, de forma intuitiva, assim, pensando, o nosso cérebro não consegue imaginar. 0,00 vários segundos, 3 dividido por 600, isso vai dar igual a 0,005. Esse é o período, até posso escrever para vocês aqui, ó. O período desse cara, ele seria 3, que é 3 segundos, dividido por 600 voltas, que era o que nós estávamos fazendo lá em cima. Ou seja, isso deu 0,005 segundos para dar uma volta. O nosso cérebro não consegue imaginar isso aqui. Então, por isso que nós falamos em frequência. O que é frequência? Frequência, nós conversamos agora, que ela é o número de volta ou de ciclos por unidade de tempo. Ou seja, quanto tempo, nesse caso aqui, né, em um segundo, quantas voltas esse objeto fez. Daí fica mais fácil, né? Claro que fica, ó. Até botar em negrito aqui. A frequência vai ser... tem que arrumar aqui. A frequência vai ser quantos ciclos são realizados por segundo, nesse caso. Por quê? Por que está segundo? Aqui vai ser por minuto, porque ali embaixo a informação tem minuto. Dá para transformar um no outro depois? Dá, né? A gente está falando desse probleminha aqui, mais em específico. Então, vou botar aqui, ó, a nossa frequência vai ser quantos ciclos está dando num segundo só? Bom, se dá 600 voltas em 3 segundos, eu vou fazer 600 voltas dividido por 3 segundos. Então, nós vamos ter 600 dividido por 3, isso vai dar 200, ou seja, 200 voltas por 1 segundo. Ou seja, num segundo só, esse objeto, essa hélice, realiza 200 voltas. Então, isso significa 200 ciclos por segundo, ou 200 voltas por segundo. Quando nós temos ciclos por segundo, vou botar aqui frequência e frequência. Vamos botar verdinho de novo. Não, vamos voltar para o vermelho agora. Laranjinha. Quando nós temos ciclos por segundo, nós utilizamos uma unidade específica para isso, quando se fala quantidade de ciclos por segundo, que são os hertz. Ou seja, quando se fala em hertz, se diz quantos ciclos está sendo realizado por segundo. Nesse caso aqui, nós temos 200 ciclos por segundo, ou seja, 200
Hz. Essa é a nossa resposta. Que legal! Dá para abreviar Hz para não escrever desse tamanhão todo? Dá para abreviar. Nós podemos colocar 200 Hz, que é a unidade de Hertz. Dá para diminuir um pouquinho para ficar tudo na mesma linha? Dá para diminuir um pouquinho e fica tudo na mesma linha aqui. Esse aqui vamos colocar de pretinho. Aí, para ficar bem legal. Então, foi a diferença aqui, ó. Nesse caso aqui, o período para completar uma volta era muito pequeno. Então, nós conseguimos, demora 0,005 segundos, tá? O que é isso? Bom, ou seja, é mais fácil dizer, o negócio faz 200 ciclos por segundo, faz 200 voltas no segundo, ou seja, ele tem a frequência de 200 Hz. Então, fica muito mais fácil das pessoas entenderem do que tu falar em 0,005 segundos. Nós temos uma outra situação agora aqui. Olha só, a frequência do giro de um motor que faz 3.000 voltas em 5 minutos. Antes de nós calcularmos a frequência, vamos pensar no período. Período. O período, nós dividimos o tempo pela quantidade de voltas. Lembra aqui, né? Ó, era o tempo dividido pela quantidade de voltas. Então, vou botar aqui, o período seria o tempo, 5 minutos, dividido pela quantidade de voltas, 3.000 voltas. Olha o que vai acontecer aqui, 5 dividido por 3.000, isso vai dar igual a 0,00166. Cara, deixa eu até confirmar de novo aqui. 5 dividido por 3.000. Isso, 0,0016666, assim por diante. Ou seja, como nós estamos falando em minutos, isso de minutos para completar uma volta. Para completar uma volta. Isso é o nosso período. Ou seja, é muito mais fácil as pessoas entenderem o que é, nesse caso, a frequência desse objeto. Ou seja, quantas voltas ele está fazendo por minuto. Então, para dizer quantas voltas está fazendo por minuto, nós vamos ter que dividir voltas por minutos. Ou seja, ao invés de dividir 5 por 3.000, vamos dividir 3.000 por 5. Ó, 3.000 voltas dividido por 5 minutos. E isso vai dar 3.000 dividido por 5, 600 ou 600 voltas por minuto. É muito mais interessante nós dar um Ctrl N aqui e vamos botar de... Escolhe a cor aí, esse roxinho, pode ser. Então, a frequência vai ser 3.000 voltas dividido por 5 minutos. Isso vai dar 600 voltas por minuto. Então, aqui está. Fica muito mais fácil da pessoa entender quando nós colocamos que faz 600 voltas por minuto. Quando é volta por minuto, nós também temos uma unidade especial para isso, que é chamado RPM, rotações por minuto. Ou seja, nesse caso, como são 600 ciclos completos, 600 voltas, então nós temos 600 RPM, rotações por minuto. Certo, pessoal? Então, seria essa a nossa aula. Eu vou deixar um exercício ali embaixo para vocês tentarem resolver semelhante a isso, mas espero que tenham entendido a nossa diferença entre período, que novamente é o tempo para completar uma volta, e a frequência, que é o número de voltas, o número de ciclo que está sendo realizado por unidade de tempo. Pode ser por segundo, pode ser por minuto, pode ser por hora, por ano, enfim, por unidade de tempo. Valeu então aí, um beijo, até a próxima!